julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Aleluia. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que nos pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Feche os seus olhos, Pai. Mais uma vez, em concordância com a oração do teu ungido, pedimos ao teu Espírito Santo sabedoria
Eu sei que de maneira simples o Senhor fala profundamente aos nossos corações, e que a tua palavra não seja esquecida por nós em nenhum momento, Senhor, para que possamos guardar e cumprir e agradarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida de maneira constante, firme, para a honra e glória do teu santo nome. Podeis tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor e agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos na casa de Deus. Irmãos, observe que a Bíblia, Deus está sempre pontuando para nós o incentivo para a perseverança. O apóstolo Paulo também tinha esse entendimento em todas as suas cartas, escrevia para as igrejas, sempre incentivando a perseverança, mesmo em meio aos ventos, às perseguições, às dificuldades. Ele seguiu a linha de ensino do Senhor Jesus, nos incentivando, nos estimulando e sempre pontuando a perseverança, para que a gente não desista, para que a gente persevere, mesmo em condições precárias, de situações adversas, no meio dos intempéries, das lutas, dos levantes, dos açoites, a perseverarmos. E o aviso de Deus aqui em Mateus dispensa esboçar com muitas falas, porque a palavra aqui é direta, tanto para aqueles que são guardadores a permanecer firmes, quanto para aqueles que estão distraídos. A palavra do Senhor também diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus deixa esta aplicação para as nossas vidas, ele já sabia dos desafios que iríamos enfrentar em nossa trajetória nesta terra. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. A partir do momento que colocamos em nosso coração que servimos ao Senhor, sabemos também que enfrentaremos muito teste de resistência. Edificando a casa sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Cristo, você está blindado, está pronto a suportar todas as pelejas. Isso não quer dizer que você não vai sofrer assombro, isso não quer dizer que você não vai sentir medo, mas isso também não pode ser uma motivação para que você desista, mas muito pelo contrário, porque você sabe aonde você quer chegar. Então persevere, por mais que você sofra perseguições. A palavra do Senhor não deixa vantagem para nenhuma injustiça, seja para aqueles que já estão perseverando. A palavra incentiva a permanecer, continuar firme, marchando, praticando a palavra, se policiando, vigiando, sendo cauteloso, não se deixar envenenar por falácias, por estímulos, por enganadores. Por isso não podemos tirar os nossos olhos da santa palavra de Deus. O crente não pode perder o hábito de estar constantemente meditando na palavra do Senhor. O Salmo 1, a palavra do Senhor nos incentiva que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que segue os caminhos do Senhor, não se assentando em roda de escarnecedores, não se detendo no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E Jesus veio e completou tudo isso falando com autoridade a doutrina. A igreja do Senhor não sobrevive sem doutrina. Nós estamos vendo por aí igrejas a gosto do freguês, e a palavra nos alerta para nos atentarmos, ficarmos atentos, ligados. Tem um áudio que pode colocar aí só uns 10 segundinhos, não fala nome nem nada, mas eu senti de apresentar isso para a igreja, porque é uma nódia, é um vírus que tem contaminado a muitos de maneira muito acelerada, e as pessoas não estão se blindando para isso, se imunizando. A palavra imuniza a gente, para não se enganar. Você sabe o que você está recebendo de Deus. Como pode uma árvore boa produzir fruto ruim? E a Bíblia diz que a árvore que não produz bom fruto, ela deve ser cortada.
Mas a palavra também diz que há esperança para esta árvore. Porque assim como Jesus transformou a água em vinho, Ele também pode transformar uma árvore que foi destruída em uma nova árvore. Nada é impossível para Deus. É uma questão de querer, é uma questão de decisão, é uma questão de determinação. Ninguém pode tirar você da rota de Deus se você não quer. É por isso que o principal inimigo que a gente precisa vencer é nós mesmos. Vencer a si mesmo. Toda hora o eu está dizendo: você precisa de mim, não preciso de você. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se descomprometeu com seu livre-arbítrio, porque ele queria viver Cristo, sentir Cristo o tempo todo. A palavra diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo o tempo. Deus jamais estabeleceria um padrão para que cumpríssemos se isso fosse impossível a nós. Porque quando queremos algo de todo o nosso coração, com esforço, com boa vontade, nós fazemos. Quantas vezes eu acordava de madrugada, estou com vontade de fazer um pastel, eu ia fazer um pastel de madrugada. E às vezes para fazer alguma coisa para Deus, a pessoa fica colocando, sabe, obstáculos, dificuldades. Nós somos um povo feliz e muitas vezes não sabemos. Somos ingratos com o nosso Deus. A Bíblia está indicando o caminho da salvação e às vezes fechamos os nossos olhos e queremos colocar em questão o nosso achismo, a nossa vontade, o nosso querer. Nós temos que viver Cristo, alicerçar a nossa casa, a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso olhar, o nosso falar, não nos deixarmos enganar e nem nos enganarmos, sermos cumpridores da palavra do Senhor, não só em um momento que o culto está animado e que Deus está falando. Eu vejo tantas pessoas falando: ah, Deus falou comigo hoje, ontem Deus falou comigo, como se fosse uma coisa aleatória, banal. Se Deus falou com você, então atenda a voz do Senhor. Se Ele está falando vigia, ainda que Deus não levante profetas na igreja para nos alertar, a sua palavra está aqui. É a maior profecia, ela nos alerta de tudo. Tem gente que fala assim: ô missionária, a senhora pode orar por mim? Porque nunca mais Deus falou comigo. Você tem uma Bíblia dentro da sua casa, alicerçados na palavra. A palavra já nos indica o que devemos fazer para não sermos perdidos, nem iludidos, nem ludibriados e nem enganados por Satanás, e nem daqueles que distraidamente se tornaram seus súditos, até mesmo por vontade própria. Pronto, só isso. Quem não entendeu direito, sabe o que essa mulher estava falando? A Bíblia diz: acautelai-vos dos... Aqui no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm a vós vestidos como ovelha, vestido de crente, tem conversa de crente, canta como crente, tem uma performance que dá para enganar muitos indoutos e pessoas que não estão buscando a Deus. Irmãos, por que a palavra nos ensina a orar sem cessar? Um crente que tem uma vida de oração, de vigilância e de leitura bíblica, crente que frequenta culto de doutrina, crente que pratica o culto doméstico, crente que tem o hábito de orar. Você está no mercado, você está orando. Você está na escola, você está orando. Você está na faculdade, você está orando. Aonde? Até no banho. O tempo todo conectado com Deus, ligados com o céu. Ele pode até passar por alguma situação de controvérsia. Ele pode até ser enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias até muitos escolhidos poderiam ser enganados. Mas o Espírito Santo ainda está na terra com a igreja. E a Bíblia diz que Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. E se nós andamos na luz, Deus não vai nos deixar enganados. Proteja a sua salvação. Mantenha-se edificado sobre a rocha. Olha o que essa mulher falou. Ela é esposa de um pastor. Aqui alguém só desvia se quiser, é enganado se quiser.
Porque nesta igreja, por mais que seja um crente que ainda não tenha assim uma desenvoltura nas palavras para explanar de uma forma bem eloquente, expansiva, ele tem um entendimento que o desafio agora é permanecer alicerçado na rocha para chegar no céu. E que nós estamos vivendo numa era onde as pessoas estão brincando de servir a Deus, de ser pastor, de ser mensageiro, de ser profeta, de ser tanta coisa. Não estão levando as coisas de Deus a sério. Ele está pegando todo mundo e está passando pelo jardim incandescente dos desertos. Coisa essa que a gente não suporta, então não provoca a ira de Deus, porque quando provocamos, ela cai sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não somos o que falamos, nós somos o que fazemos, o que praticamos. As pessoas não estão preocupadas com a sua sabedoria, nem com a sua maneira de agir, de falar. Não, as pessoas estão preocupadas se você está de fato aplicando aquele evangelho que você diz tanto que transforma, que modifica o caráter das pessoas. Como pode você falar que Jesus é a alegria da sua vida se você é uma pessoa amargurada? Como pode dizer que Jesus santifica, liberta o homem do pecado, da mentira, da prostituição, do roubo, do adultério, da feitiçaria? Se quem olha para você não está vendo essa luz brilhando. Acende essa luz aqui, alguém, por favor. Por favor, presbítero Mário. Olha, essa luz, ela é uma luz artificial. Ela está acesa, ela não vai dormir, ela não vai amanhecer acesa. É uma luz que eu posso apagar e acender. Se eu não pagar o preço por ela, eles cortam e ela não acende mais. E para ela acender, eu vou ter que pagar o preço para ela acender. Mas a luz da nossa vida é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Cristo. O preço por essa luz na nossa vida já foi pago. Nós somos o templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo não é escuro, é iluminado. Porque o Senhor é a nossa luz e não a treva. Deus está falando através da sua palavra que não podemos estar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que ter convicção da nossa vida com Deus, onde queremos chegar, e temos que estar dispostos a enfrentar rio, chuva, vento, tempestade, o que vier, e permanecer inabaláveis. A palavra do Senhor diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para ele não há tropeço. Não é pouca paz, é muita paz. Então vamos viver muita doutrina, muita Bíblia, muito Deus em nossa vida. Principalmente num tempo onde a incredulidade está em alta, onde as pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito. Essa mulher é esposa de um pastor, e ela ontem desesperada ligou para mim e falou assim: missionária, eu estou passando por um problema que eu não posso nem abrir a boca para dizer a ninguém. O meu marido é um pastor, mas ele ainda está na macumba. Pasmem, os senhores e senhoras, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda são macumbeiras, feiticeiros. As orações contrárias, eles jogam até setas nas pessoas. E uma das feitiçarias terríveis que são utilizadas por essas obras de engano é a inveja. Ele coloca o olho na pessoa e começa a jogar aos seus futuros palavras contrárias, orações contrárias. Nós crentes que estamos alicerçados na rocha, nós não temos que ter medo disso, mas precisamos nos acautelar. Não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Não participe de rodinhas aonde a doutrina não está sendo respeitada. Não aceitem inovações que lhe tirem da rota do evangelho genuíno e puro e cristalino, porque o verdadeiro avivamento, se o homem já é cabra macho, ele fica mais macho ainda. Se
Se a mulher de Deus é uma mulher santa, ela aprende ali a ser mais santa. Não existe atalhos para chegar no céu. Tem que estar firme. Sabe um versículo que eu mais amo na Bíblia? Eu gosto de todos, amo todos os versículos, mas esse eu não me canso nunca de falar. O que Paulo escreve à igreja de Corinto, que tinha, sabe, diversidade de pensamentos e atitudes e costumes e tanta coisa. E era uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, esse versículo ele puxa uma vertente para ensino não acabar mais. Sede firmes e constantes. Combina com essa palavra que nós acabamos de ler. Vai correr o rio com força, com violência. A enxurrada parece que vai te levar, mas você está edificado. A chuva vai bater com força, o vento vai soprar com força e vai combater contra a sua casa. É diário, a luta é diária. Se manter salvo o tempo todo. Mas você, hoje muitas pessoas, só quem tem raiz, eu estou olhando para a raiz do meu cabelo, eu estou falando, meu Deus, eu não estava assim. Depois dessa igreja, eu fiquei assim. Meu cabelo está ficando branco. Eu já falei para meu esposo, nunca diga nada. Ele falou, você vai ficar mais bonita. Eu falei, mais autoridade. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então suporte a sua raiz branca, irmã. Porque muita gente está dizendo que tem raiz, mas não suporta o cabelinho branco que está saindo da raiz. E nós, que recebemos a palavra e a doutrina de raiz, nós não podemos perder a nossa identidade original. O homem abriu igreja, colocou o nome de Assembleia de Deus, porque esse nome está sendo banalizado em tudo quanto é porta por aí. Todo mundo agora põe o nome da Assembleia de Deus e não é um assembleano autêntico, é pirata, pastor pirata, missionária pirata. Isso aqui não é um julgamento. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, à medida que julgar, será julgado. Isso aqui não é um julgamento. Julgar é quando você acusa alguma coisa sem prova, é quando você calunia alguém, é quando você subestima o outro querendo estar em supremacia a ele. Isso aqui é uma afirmação e é um ensino para a igreja não se enganar. Não existe igreja a gosto do freguês. A palavra é uma só, a doutrina é uma só, um só Senhor. Existem padrões de costumes, mas a doutrina da palavra não pode ser adulterada. Nós estamos vivendo numa era onde existem igrejas prostitutas. Como assim, missionário? É aquela igreja que, se a pessoa está tocando aqui na igreja e aparece outro que está de olho no músico, ô irmão Júnior, permita-me, o senhor toca nessa igreja, mas eu gostaria que o senhor tocasse na minha igreja. Aí o irmão Júnior chega lá, ô irmão Júnior, Deus está mandando eu dizer para o senhor que o seu lugar é aqui. Aí o irmão Júnior olha e diz assim, mas eu estou recebendo propostas para tocar no mundo. Não tem problema não, é a sua profissão. Você pode tocar no mundo e na igreja também. Como eu conheço igrejas que são adúlteras. O que é uma igreja adúltera? A palavra do Senhor está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Como é que você diz que Jesus é o seu noivo e você está de olho em outro? A igreja de Deus tem uma aliança com Cristo. Tem muita igreja por aí dizendo que tem aliança com Deus, que tem aliança com Cristo. Então a igreja aliançada com a santidade, com a palavra e com a doutrina, não pode ser uma igreja prostituta. Não pode se comportar como rameira, não pode se vender. Passa pelo que passar. O vento bate, é tempestade, mas você está firmado sobre a rocha. Firmado. Não se rende, não se vende, não negocia o que Deus lhe deu por absolutamente nada, por proposta nenhuma.
Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Um momento. Pode tocar aqui, meu filho, e pode fazer o seu trabalho. Eu conheço pessoas que têm essa vida dupla e é aceito nas suas igrejas, é aceito pelos seus pastores, não tem problema. Deus vai requerer. Eu estava falando sobre um batalhão. Quando um soldado, quem já serviu o exército aqui sabe muito bem disso. Quando um soldado comete um delito na sua corporação, se eu falar errado, me corrija. O seu comandante é penalizado também por causa do erro dele? É, irmão Júnior? Se um soldado morrer ali naquela corporação, o seu comandante também fica comprometido, não é assim? Ele assume toda a responsabilidade. Você quer realmente o ofício de liderar? Porque acima de mim tem um comandante maior. Você vai falar comigo, eu vou receber dele, executar o que ele me manda, e se eu não fizer, ele vai cobrar de mim. Nós somos um exército de Deus aqui na terra. E na corporação, quando um soldado vê que o outro está meio baqueado, o que é que ele faz? Ele ajuda, ele cuida, ele trata. E se um errar, todo mundo paga por causa do erro de um, não é assim? Me fala esse negócio direito. Quando um erra, aí, agora você vai fazer 150 flexões. Aí todo mundo tem que fazer também? Mas quem errou não foi ele? E por que todo mundo paga? Você ouviu a oração do pastor Adilson? É a responsabilidade de todo mundo. Chora com quem está chorando, se alegra com quem está alegre. Por isso que a medida que eu acusar ele, eu também serei medida. A medida que eu der, é a medida que eu vou receber. Então aqui ninguém aponta ninguém. É um ajudando o outro. É aquela simulação. Um dia eu peguei o chinelo na canela de Isaías. Ele nem doeu. Eu fui lá e disse, agora vai doer. Aí chorou. Sentiu? Porque às vezes a gente coloca o coração. E outra coisa, o menino apanhou, o outro ficou dando risada, a tua hora vai chegar. Um apanhou e o outro ficou dando risada. Viu? Eita, viu? Toma aqui também. Aí agora vai chorar junto com o outro. Não é assim que funciona no batalhão? E por que o batalhão da igreja de Deus é diferente? Quem é melhor do que quem aqui? A gente precisa se respeitar, se unir, termos o caráter do bom samaritano. Viu que o outro já estava lá acabado? Ajuda, ser como um sirineu, ajudar a carregar a cruz, suportando a carga um do outro, principalmente quando você vê que o outro quer ainda uma chance. Hoje, meu esposo estava falando que ele foi na padaria e ele encontrou um rapaz que a gente convidava direto para pregar. Esse rapaz, ele era usuário de drogas no passado e ele usava droga pesada. E ele foi consagrado ao presbítero, ele pregava a palavra com eloquência, com avivamento. E ele estava assim no auge do seu ministério e o diabo foi lá e deu uma rasteira nele. Aí voltou para as drogas, ele começou a viver na prostituição, abandonou a família, ficou um ano jogado. E nessa hora todo mundo olhava para ele e dizia assim, vai para lá, esse negócio aí não é mais de nada, isso aí nunca foi crente, não quero saber dele mais não. Aí todo mundo desprezou. As pessoas começaram a olhar para ele e achar que ali era um lixo. Mas um pastor, saiu do campo onde estava trabalhando, pediu uma licença de 3 meses e veio para a cidade onde esse rapaz estava. E foi na casa da rapariga onde ele estava vivendo e disse assim, eu vim te buscar. Quando eu ouvi isso, o meu coração missionário chorou. Enquanto os outros colegas diziam assim, aquilo ali é caso perdido. Um pastor de verdade, saiu da sua cidade, pediu a licença de 3 meses e foi buscar ele. Colocou ele dentro do carro e levou ele para a casa da sua família. Sabe como ele está hoje? Passou pela recuperação, voltou para a sua família,
voltou a pregar a palavra do Senhor e está vivendo uma vida regenerada. Que cristianismo é esse que a gente vive? Que você escuta algo aqui dentro da sua igreja e vai levar lá para as portas dos abutres, que se une com os carcarás. Eu já preguei aqui uma vez e não custa repetir. O que são carcarás? É uma ave de rapina que ela tem um certo parentesco distante do gavião e da águia. Só que ela não é águia, é carcará. Ela fica na beira da estrada, o seu habitat de se alimentar, né? Ela fica na beira da estrada esperando algum acidente. Olha que bicho, viu? Carniceiro. Para poder ver alguma carcaça de animal ali na estrada para ela poder se alimentar. Tem gente que não é crente. Não, é um carcará dentro da igreja. Ele vive de carniça, ele sai catando. E tem gente que leva a carniça para o carcará, então é carcará também. E esse tipo de gente não vai escutar o som da última trombeta. Carregar a carga um do outro não é cumprir o erro um do outro. Porque a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor não vai deixar impune. Deus é severo. A sua palavra é doutrina pura, verdadeira, genuína, santa e deve ser aplicada. Olha aí o que o diabo está fazendo. E está achando o espectador à vontade. Um homem está dentro da magia e abriu igreja, fumando charuto lá, se oferecendo para os demônios, e depois foi servir a Santa Ceia. Quem falou foi a própria esposa. E ela disse: eu estou fugida, eu estou procurando aonde me esconder, porque eu estou com vergonha. Já são 27 anos vivendo esse engano e eu não consigo mais suportar isso. E tem um monte de gente lá recebendo revelação daquele feiticeiro. As pessoas saem turbadas. Precisamos nos cumprir de oração, irmãos. Ter uma vida de jejum, de consagração, para a gente não se enganar. Durante esse período que nós ficamos independentes, apareceram muitas propostas de pessoas querendo fazer aliança conosco. E Deus falou no meu coração: você não vai fazer aliança com ninguém. Eita Jesus. Nós, dessa igreja, Missão Família Cristã, nós ainda estamos passando por uma fase de construção. Sabia disso? E a peneira de Deus ainda não terminou. E eu vou falar algo aqui, sabe, com muita convicção. A justiça que a minha limitação não conseguiu aplicar, Deus vai aplicar. Vou repetir. Se eu fui complacente com alguma coisa que não passou pelo crivo de Deus, Deus vai atrás e vai punir. Sabe por quê? Ontem eu estava de madrugada na janela da cozinha, abri e fiquei olhando para o céu. Me lembrei do profeta Daniel, quando abria a janela e ficava em direção a Jerusalém, fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, desejando muito voltar, mas Deus não permitiu. E eu peguei aqui o grupo da igreja e fiquei printando a foto de vocês. E fiquei mostrando para Jesus: Jesus, o senhor conhece essa aqui? O senhor sabe quem é ela? Pega ela. Aí printei outro. E esse? Precisa te dizer alguma coisa sobre esse? Pega ele. Printei outro. E essa? E esse? O senhor conhece todo mundo. O senhor sabe quem está dormindo agora, quem está acordado, o que pensou, o que fez, o que vai fazer, o que está planejando. Passa tudo pelo teu crivo, Senhor. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Eles te pertencem. Aí eu fiquei me lembrando de Moisés, quando Deus se zangou da rebeldia, da ingratidão, da falta de respeito daquelas pessoas, que todo dia havia milagre, todo dia Deus falava e operava no meio deles, mas, sabe, tem gente que está tão mal acostumada em ser cuidado por Deus, que não está mais nem fazendo questão de valorizar isso. Eu lembro que Isaías, antes de ir para o exército, ele pegava os temperinhos e colocava nas beiradas do prato.
Eu coloquei uma taça de cristal com suco para ele. Ele nunca olhou para a taça e achou ela bonita. Mas depois de uma semana que ele passou lá, que ele voltou para casa, eu vi que o pimentão foi, o coentrinho, a cebola. Eu digo, estou achando mais temperos nas beiradas do prato. Tudo era muito importante para ele. Ele pegou a taça, que copo lindo. Eu digo, estava bebendo no copo do não, o caneco lá, um negócio. Então assim, às vezes Deus precisa tirar alguma coisa da gente para a gente perceber a falta que aquilo nos faz. Tem pessoas. O que eu vou contar aqui, você não vai associar ao pedido de oração do irmão Ciro, porque às vezes acontece a mesma coisa com pessoas diferentes. Eu me lembro que alguém chegou para mim e falou assim: eu tenho fé em Deus que fulano de tal nunca há de botar o pé na sua vida. Aí agora ele vai perder? Vai perder? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Porque onde nós estivermos, ainda que passamos por mudança de endereço, o olho de Deus está nos rastreando o tempo todo. Não queira viver um evangelho fajuto, meia boca. Vocês aprenderam o caminho do céu, que é estreito e apertado, e poucos há que a encontrem, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nunca faça o que todo mundo faz, porque nem todo mundo vai para o céu. Tenha personalidade cristocêntrica. Não conversa demais, ora demais. Porque quem muito abre a sua boca fica perturbado. E a perturbação não é só para aqueles que muito abrem a boca, mas é para aqueles que muito abrem o ouvido também, para aquilo que não edifica. Vamos ser firmes e constantes. Se você tem um caráter de um cidadão do céu hoje, leva esse caráter para o dia de amanhã. Para com essa coisa, sabe? Tem um louvor que fala: eu hoje estou bem, mas já estive mal. Mas tem gente que fala assim: eu hoje estou bem, amanhã eu estou mal. Aí amanhã eu estou bem de novo, depois de amanhã eu estou mal de novo. Tristezas, aflições, nós vamos passar. Mas o que é que a nossa salvação tem a ver com isso? Por que eu tenho que comprometer a minha comunhão com Deus por causa do que alguém falou, do que alguém fez? Persevere até o fim. E essa palavra não está indicando que você depende que a situação seja favorável para você se manter firme. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que se alguém não te reconhecer, se alguém não for leal com você, se alguém não for fiel a você, você vai continuar sendo abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Nós não fazemos nada para Deus em vão. Vamos valorizar o sangue da cruz. Jesus tomou sobre si tudo, e Ele está só nos pedindo uma coisa: perseverem, vão até o fim, seja firme, vá em direção ao céu, caminho estreito, porta estreita, santificação. Eu sei que nem todo dia a gente está de dente aberto e com o sol raiando na nossa frente. Tem dia que é dia de tristeza, dias nublados, mas o dia está nublado, mas eu sou crente. O dia está ensolarado e eu estou crente. Eu estou triste, estou preocupado, estou aflito, mas eu estou crente, estou salvo, estou esperando o arrebatamento da igreja, estou esperando Jesus para agora. A palavra do Senhor diz em Lucas 32, 17, não, lembrai-vos da mulher de Ló. Olhou para trás, virou uma estátua de sal que até hoje está lá. Para quem quiser constatar, nós estamos vivendo, irmãos, em dias de peneira. E Deus não está preocupado em ficar adulando ninguém. A igreja do Senhor não está refém de nada, de ninguém. A verdadeira igreja do Senhor tem discernimento das coisas de Deus. Olha para
verdadeira igreja não desiste. A verdadeira igreja não recua. Sopre o vento que soprar, passe a luta que passar, ela está marchando, firme, esperando Jesus, indo para o céu. Está sendo afrontado? Converse com Deus, ore, consagre, invista na sua vida espiritual. Pare de ficar esperando que os outros façam o que é para você fazer. Muitas vezes nós entregamos na mão de Deus aquilo que Ele entregou para nós. Deixa Deus trabalhar. E eu mostrando as fotos para Jesus, lembrando de Moisés, quando Deus falava, estou encerrando. Moisés, eu quero criar uma nova geração aí para você descansar um pouco o seu coração, porque essa raça aí já não está prestando mais. Eu desisto dela. Não, Senhor, o que dirão as outras nações que nos tiraste do Egito para nos matar no deserto? Como que você já pegou? Eu falei, Senhor, por que o Senhor não faz essa proposta para mim? Que aí eu vou ter uma resposta. Que eu também não tenho coragem de guardar isso. Entende? A gente se preocupa, a gente quer ver o outro bem. Não é porque somos bonzinhos, não. É porque Deus nos deu um coração missionário. E um cristianismo sem o amor não é um cristianismo autêntico. Não procure o que lhe convém, procure o que lhe confronta a vontade da sua carne. Que o seu querer e o meu querer não queira passar na frente de Deus, mas que possamos viver a doutrina do Senhor e não sermos negligentes com a obra de Deus e com as coisas do céu. Quem diz amém? Amém.